Fala galera, eu sou o Rian Santana. Olá, eu sou Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nossa ilustríssima convidada de hoje é a doutora Isadora. Bem-vinda, doutora Isadora. Obrigada. Doutora Isadora Mendes, ela que é especialista, né, em direito penal, trabalha na advocacia criminal e super dançarina. Ih, meu Deus. Dançarina, já dançou em Nova York, que eu tô sabendo. Verdade, Meu Deus. doutora Isadora. Diretamente de Nova York para o Pendura Podcast. Tanta coisa pra falar, né? Você acha que eu não ia falar que você dançou em Nova York? Desses dons, desses dotes dançarinos. Não, primeiro deixa eu agradecer o convite, né? E aí eu vou tomar a liberdade de não chamar ninguém de doutor, porque eu mesma não deixo ninguém me chamar de doutora. Tá certo. Ao Rian e a Thalita pelo convite, muito obrigada. Me sinto muito honrada. Eu amo podcast, eu tava conversando com o Rian antes, eu sou assim, eu me sinto a rainha do podcast. Eu escuto podcast de fofoca, de notícia, de espiritismo, de astrologia. E agora o podcast jurídico. Não, jurídico então, tava na minha lista. Do cotidiano. Tá aqui na minha lista. Eu escuto podcast de tudo, então assim, amo assistir, amo ouvir. Eu fico muito tempo dentro do carro, né, também, que é uma questão da advocacia criminal. A gente fica... Trabalha no carro. Exatamente, eu ando muito de carro, então... Que bom, quanto mais anda, que tem muito cliente. E o principal, eu acho, façam igual Isadora, doutora Isadora. Se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, siga a rede social do Dr. Rian, da doutora Isadora, da doutora Thalita, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, fiquem à vontade. Então, você era viciada em podcast. Eu sou viciada em podcast, gente. Mas as portas estão sempre abertas para você. Tem um caso novo, quer comentar, tem um caminho direto. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Eu já comentei algumas vezes em algumas entrevistas nossas que, na verdade, o advogado, ele é um fofoqueiro, né? Nossa, Porque gente. ele fica querendo saber dos casos dos outros colegas, né? Sim. Então, por exemplo, o Rian atendeu um cliente novo, eu quero saber, mas e aí, qual é a história? Então, a gente é consumista de podcast, de fofoca também, porque a gente adora uma fofoca, um casinho novo. Nossa, mas eu e minhas amigas, né, a gente tem um grupo e a gente compartilha muito fofoca, porque, assim, tem uns casos, né, que quando você, parece aquilo que a gente chama de plot twist, não sei o quê, que quando a gente menos vê, tem umas coisas, assim, muito loucas. Mas antes de entrar na pauta criminal, Ih, meu Deus. eu vou perguntar, porque eu sou um atleta, não pode não parecer, mas eu sou um atleta amador, né? É porque eu tenho uma barriguinha aqui. Mas, Ele adora comentar que ele é o que um a atleta. dança trouxe para você enquanto profissional, o que trouxe de bom para sua profissão como advogada? Olha, É jazz, né? eu fiz um pouco de tudo, na verdade. Eu sou apaixonada pela arte, né? Desde criança eu fui fomentada, eu acho, né, a gostar. Então, quando eu era criança, eu adorava ir ao Teatro Municipal. E eu tive a sorte, o privilégio de poder, né, estar inserida dentro desse ambiente. Meu pai foi um alto colaborador para que isso acontecesse. Um patrocinador? Não só disso, mas meu pai dividia comigo informações sobre determinadas óperas que eu gostava de ver, né? E eu era criança. Mas era o dia, tu falei que era maior. Exatamente. Era criança. Não, eu era uma criança que gostava muito de arte, eu adorava, eu gosto de qualquer expressão artística. Então, fui colocada, né, na dança quando eu era criança, e depois parei, voltei. E eu sempre falo, né, que metade da Isadora é arte e a outra metade é advocacia. Eu acho que a dança, de modo geral, ela me trouxe disciplina, ela me trouxe saber respeitar o próximo, saber dividir o espaço, saber ter compromisso. Ela trouxe uma série de coisas, saber me colocar à exposição, né? Porque verdade. quando a gente sobe no palco, a gente se coloca à exposição, independente do figurino que está utilizando, ou independente do que você está representando ali. É uma linguagem corporal, né? Exatamente. Ajuda até
Eu costumo dizer que eu falo com os braços, né? Que o Ah, dia, eu também, eu falo gesticulando. Se eu tiver assim, parece que eu até esqueci o que eu Produção, vou... arruma uma camisa de força aqui pra nossa entrevistadora aqui. E a dança, eu acho que é isso, né? A expressão corporal mesmo, do que Sim. você quer passar, do que você quer se expressar. E quisera, né, toda a sociedade tivesse essa oportunidade de ter, aprender, né? Porque principalmente situação, disciplina, né? Disciplina, Sim. horário. a disciplina e essa questão da cultura em si, que todos pudessem ter o acesso à cultura. Hoje a gente tem alguns projetos sociais, mas que ainda são muito precários, né, no nosso estado, aqui no Rio de Janeiro, mas que todos pudessem, né, ter, porque... O próprio Teatro uma Municipal evolução mesmo como- tá aqui do lado, passo todo dia em frente, mas nunca entrei, nunca tive oportunidade de... Que isso, Real? Verdade. Tá zoando. Ele na época tava até restaurou, né? Sim. Restaurou. Não, você tá zoando. Nunca Você entrei no não... Teatro Municipal. Eu acho que eu também nunca entrei, agora eu não lembro. Ah, não, gente. Sério, agora eu tô tentando... Ô, Teatro lembrar. Municipal. Eu não sei se eu entrei só pra Convida a gente pra conhecer, fazer o mas sem pendura nenhum lá do Teatro. espetáculo. A gente vai fazer o pendura do Teatro isso? Municipal. Nossa! Vai ser um preço grande. O negócio aqui Cara, é Nova vocês York nunca pra cima. entraram no... Leva a gente! Vamos fazer um tour lá no Teatro Municipal. A gente vai gravar o nosso pendura de isso? 1 milhão de seguidores lá do Teatro Municipal. Nossa, eu penso daqui gente. pro alto. O negócio é pensar grande. Mas realmente, falando sério, eu nunca fui. Nunca tive oportunidade. É eu uma nunca... carência de cultura que a gente tem, né? Já dentro... enfim, eu acho que no nosso ensino médio, a gente já vem comentando algumas coisas aqui, deveriam ter matérias obrigatórias, né? Que aí a gente poderia ter, hoje, às vezes, uma sociedade com outro tipo de pensamento. Se a gente tivesse na MEC, ouve isso, hein? Se a gente tivesse na nossa grade curricular de ensino médio, às vezes, matérias que trouxessem, né, para o cotidiano da sociedade, dos jovens, a cultura, a dança, as artes, uma série de outras coisas. Eu acho que não só a dança, assim, eu acho que o esporte, de modo geral, Também. ele é importantíssimo para a construção. E aí eu não estou falando só da advocacia, o esporte, a dança, né? Se a gente inserir ali como uma modalidade de esporte, ela é importante para a construção do ser humano de uma forma geral. Então, quando eu falo que eu me sinto muito privilegiada de estar inserida nesse meio, é porque eu reconheço que, de fato, fui muito privilegiada, porque a gente vê tantos jovens que nunca tiveram qualquer acesso a esporte, a atividades teatrais, A cultura, atividades no modo de geral, né? não tiveram, né? Então hoje a gente está falando hoje a gente veio falar sobre essa demanda criminal. Isso está intimamente ligado com a demanda criminal, na verdade. Total. Né? Eu vou abrir só um parênteses. Você falou de esporte, as pessoas não conhecem. Por exemplo, o Parque Olímpico, quem mora ali próximo ao Parque Olímpico, no Instagram do Parque Olímpico, tem esporte gratuito para todas as pessoas. É uma dica realmente para quem está aí no vermelho, está difícil, não consegue pagar um esporte. A minha filha faz ginástica, balé e vôlei. Mas De graça. É só chegar no Instagram do Parque Olímpico, se inscreve Mas ali. a gente começa a pensar, por exemplo, se a gente for até pensar, isso é uma dica maravilhosa, sem sombra de dúvidas. Mas aí você começa a pensar no modo geral. Por exemplo, aí os jovens da Baixada Fluminense, ele precisa de um transporte. uma arena ali, E aí, não, às vezes, muitas das vezes, né, não tem a condição financeira do transporte para chegar até lá e fazer essas situações gratuitas. Às vezes, um horário fica tarde, não consegue retornar. Eu acho muito bacana essa atitude de ter essa no Parque Olímpico, mas deveria ter, né, em todos os municípios, vamos dizer assim, que aí poderia agregar a todos. E não, às vezes, uma determinada parcela. Eu também acho. Agora, você disse com relação, né, à sua área criminal, a cultura e o esporte. Hoje em dia, antes da gente entrar, assim, exatamente no crime, né? Entrar no crime. Eu não quero entrar no crime, não. Pessoal de casa, não entra no Mas crime, como- não. Mas se entrar, como liga pra doutorizadora. doutorizadora. É mestranda, ela é toda voltada para essa área criminal. Eu tive muito pouco contato com o crime, né? Com a área criminal, com essa demanda penal que a gente chama na faculdade. Sempre atuei do outro lado, área privada e tudo mais. E essa questão pedagógica, né, que trata o preso em si, ele está lá, para ele ser reinserido no mercado de trabalho, você sabe se tem algum tipo de investimento com relação a isso, a arte, cultura, esporte, alguma coisa? Não tem, não.
Não tem, né? Não tem. Um projeto social, nada disso? Não, isso não tem. O que existe, né, e eu vou trazer um pouco da execução penal. Eu atuo bastante na execução penal, inclusive. O que acontece? Quando o preso, ele tá lá, né, cumprindo a sua pena, ou então cumprindo preventivamente, né, ele pode ter a oportunidade de trabalhar ou estudar dentro da cadeia, tá? Isso existe. Agora, para o preso conseguir trabalhar dentro da cadeia, não é simplesmente o preso, eu estou falando da realidade, né? Não é simplesmente o preso chegar e falar, olha, eu quero trabalhar. Põe a sua blusa verde, que a gente chama vulgarmente, né, de verdinha, porque o preso que trabalha dentro da cadeia aqui no Rio de Janeiro, ele usa a blusa verde, né? Diferenciado. Uma blusa verde e aí ele não é assim, simplesmente chegar lá, eu quero trabalhar. Não, há todo um contexto dentro da unidade prisional que aquele preso está. Ele pode estudar? Sim, ele pode estudar. Não são todas as cadeias que têm escola, por exemplo. São pouquíssimas as que têm escola. Então, os presos, eles fazem uns cursos, né? Eu não vou falar nome aqui dos cursos, para não fazer propaganda para os cursos. Tem que anunciar aqui no canal. Não vou fazer propaganda do curso para preso. Mas eles fazem os cursos que são à distância, né? O curso manda o material, ele estuda, né? E aí depois ele faz a prova e isso é inserido lá nos autos da execução penal dele, no processo dele. Isso dá para ele aquilo que a gente chama de remissão de pena. Tem a remissão de pena por trabalho, tem a remissão de pena por estudo, tem a remissão de pena por resenha. Ele pode ler lá o livro e fazer a resenha. Sim, que ele lê o livro e faz a resenha. Mas isso tudo tem um limite. Não adianta ele chegar lá e falar, quero fazer uma resenha uma por dia. Vou fazer 365... Não é assim que funciona. A lei, ela tem um limite. Então, isso existe, né? Os presos que têm alguma condição financeira, a família financia esses cursos à distância que dão ali um tempo de remissão para ele, né? Tempo de remissão por trabalho e por estudo. Enfim, isso existe. Agora, a condição dele ter acesso à arte e cultura dentro da cadeia? Não tem acesso à arte e cultura dentro da cadeia. Assim, de longe, há acesso. De longe, a gente sequer tem acesso, muitas vezes, à higiene básica. E assim, e quem pensa que o cara foi preso e aí o Estado tá lá bancando ele? Não. A família que leva a roupa que ele vai utilizar, que é a blusa branca, a bermuda jeans ou a calça de moletom sem cadarço, o chinelo havaiano, o tênis que também não pode cadarço, é a família que leva a comida, é a família que leva. Um senso comum tá lá preso, a gente tá bancando aqui o pois é, eu tô aqui bancando, não tá recebendo para ficar preso, que as pessoas falam, que funciona, não é assim que funciona. Se você for lá no complexo de Jericinó, você vai ver inúmeras mulheres, inúmeras mulheres que andam o complexo inteiro segurando bolsas pesadíssimas de alimentação, de vestuário. Elas andam aquilo lá porque elas querem o quê? Dar luxo pro seu familiar? Não é porque elas querem, é que elas querem dar o básico, né? É o básico. Quando o cara chega na cadeia, ele não tem nada. É o outro preso que empresta ali alguma coisa pra ele, né? Um sabonete, um item de higiene. Nem a parte de higiene é concedida? Teve a questão da Em tese é concedida. Nunca vi, mas dizem que tem. Nunca vi. A gente entrevistou aqui o professor Vieira, até colega nosso, ele é policial penal. Ele falou que está evoluindo gradativamente, questão de alimentação, balanceada, uma dieta. Ele comentou que já melhorou. Já melhorou. A questão da alimentação. Melhor do que estava antes. Mas condições aí que você está falando, realmente de mas higiene, é porque a gente tá longe ainda. A gente tem uma precariedade que eu acho que é histórica, né? Sim. E assim, ao longo dos anos é uma evolução, mas se a gente parar para pensar, né?
no nosso país, na nossa sociedade, que não evoluiu tanto, então o sistema carcerário também, às vezes, não está seguindo nessa linha, né? Não está em constante evolução. Na sua atuação criminal, vamos dizer, a maioria das vezes, como que a gente que não trabalha na área criminal fica nessa curiosidade. Você encontra a pessoa na delegacia, ou a pessoa às vezes já está presa, ou não, eu vou encontrar na audiência, na de custódia, que hoje em dia, né, tem audiência de custódia, enfim. Como é que é esse contato? Eu já vi na televisão a doutora Isadora saindo da audiência de custódia, filmando o Benfica assim, ela com a pastinha, pós-audiência. Ela é best-seller. Ela tá em todas as mídias aí, você vai encontrar a doutora Isadora. Gente, se vocês Isadora. ficarem me buscando no Instagram, ferrou, porque eu só posto foto da minha cachorra, que é linda, por sinal. A Luz é uma cachorra, assim, excepcional. Até porque, né, eu postar foto com o cliente aí, hoje só pegou 5 anos. Hoje ele pegou 2, se deu bem. Até acho que você livrou, né? Tem uns que foram absolvidos. Melhor postar fotinho da cachorra. Eu acho melhor postar foto da cachorra. Como que funciona? Você quer saber como é que os clientes chegam até mim? Como que é esse... Seu telefone toca sábado, 5 da manhã. Eu vou, se pagar. Se pagar, eu vou. Se pagar, eu O saio de Pix casa. chega antes. Exatamente. Vai garantido, né? Lógico, eu não vou sair de casa à toa, né? Como é que chega? Por indicação, como funciona em qualquer outra esfera criminal. Agora é lógico, o cara tá lá, o sujeito tá lá preso. Vamos supor que eu consiga determinado resultado pra ele. É lógico que ele vai olhar pro coleguinha de cela dele e vai falar: ei, minha advogada bozona. Aí o do lado já viraliza. Já viraliza ali, né? Se for uma cela super lotada, já porra. Aí o familiar fala: ó, doutora, fulano de tal tá pedindo pra você ir lá, parece que um amigo dele quer pagar. Aí eu entro em contato já, primeiro com a família dessa pessoa, sim, né? Sim. Eu não gosto... uma visita e tudo. Agendar a visita? Não, com a família, Não tem. Não, vou lá sei, na cadeia. não atuo na área Vou lá na criminal, cadeia. gente. Não, Mas, o que eu assim, qual é a faço, dica que eu você dá? faço... Você é experiente. Meu Deus do céu. A pessoa... Calma aí, deixa eu Tá, terminar de falar. Vai, termina. O que eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de ir até o cliente no presídio, ou o cliente que vai até o escritório, aí tanto faz. O que eu não gosto, não tenho costume, lógico, é de falar com a pessoa que eu chamo de falar no escuro, né? Então, quando eu vou ao presídio, até porque eu já me desloquei até lá, já é um caminho enorme que eu vou perseguir. Geralmente eu olho o processo da pessoa antes para ver o que tem, para ver se tem algum advogado constituído, para saber o que aconteceu com esse advogado. Eu não vou sair atravessando outro profissional, né? Sim, Isso é antiético, eu não vou fazer isso, eu não acho isso correto. Então eu olho antes, vejo, o cara tá pela Defensoria Pública por quê? Ou então, o que dá para fazer aqui nesse processo dele? O cara foi condenado, tem que apelar, tá no prazo ainda. A gente vai lá e fala com o preso. O preso, ele sabe o que seu advogado pode fazer. É malandro ou não é. Entendi. Né? Por quê? Porque tem vários outros presos ao redor dele que vão conversar com ele. Então, quando eu falo... O que as pessoas costumam perguntar muito é se eu tenho medo de trabalhar nessa área criminal. Eu digo que eu não prometo nada que eu não possa cumprir. Então, a partir do momento que eu não prometo nada pra alguém que eu não possa cumprir, é isso. Quando o cara me pergunta assim, tá, doutora, mas se você consegue me tirar quando? Sei lá quando. Não sou eu que vou te soltar, vai ser o juiz. Tem o meu pedido, o Ministério Público vai ser ouvido depois que o juiz vai decidir. É diferente de uma execução penal, por exemplo, que o cara tá lá, eu faço a conta pra ele, você vai progredir pro aberto, pro aberto no dia 1º de agosto. Aí eu tenho uma projeção. Eu falo, no dia 1º de agosto você atingiu o prazo para você progredir. Vai progredir nessa data? Não. Por quê? Porque tem que ver se você não cometeu nenhuma falta, tem que ver se está tudo certinho, se não tem nenhum outro mandado de prisão pendente. Aí, agora, o preço que está lá preventivo, doutora, não vai conseguir me tirar em 2 meses? O advogado do colega que tá aqui conseguiu. Então contrata o advogado do outro colega, pô. Então contrata o advogado dele. Em todas as áreas do direito. Sempre tem. Mas... O amigo do amigo meu. É isso, pô. Tem um colega aqui na cela que falou que o amigo dele foi solto. E ela falou, então contrata esse advogado, pô. Tá me procurando por quê? Tem tanto profissional.
Você é professora também. Da onde você dá aula? Eu dou aula lá na Escola Superior de Advocacia, eu sou coordenadora adjunta de violência contra a mulher lá na ESA aqui do Rio de Janeiro. A coordenadora é a Letícia Delmindo, que é minha amiga, excelente profissional, uma pessoa que eu tenho muito orgulho de dividir o lugar que eu ocupo com ela. Então, nós desenvolvemos um trabalho muito legal nessa área, né, de violência contra a mulher. Porque se você também participa da Letícia, comissão... se quiser, pode vir, tá convidada. Convidada. Suas credenciais foram E aprovadas. eu acho que vocês vão adorar a Letícia. Não é porque ela é minha amiga e ela é uma excelente advogada. Doutora Letícia tá super Aqui só convidada. senta os tops. Ah, Aqui é de Nova York pra cima. Letícia é uma profissional excepcional, uma mulher que eu admiro muito e... Enfim, eu tenho certeza que ela tem muito a contribuir aqui, se vocês chamarem. Não estou fazendo propaganda. Essa questão da violência contra a mulher. Nós fizemos questão, a ideia foi até da Thalita, de trazer uma advogada mulher, especialista na parte criminal. Porque as mulheres sofrem violência minuto a minuto. Sim. Vocês têm uma escala, mais ou menos? Eu estava conversando agora há pouco, né, com a Isadora. Eu estava comentando que hoje em dia nos jornais, né, antigamente se tinha notícias sobre economia, taxa Selic, enfim, inflação. E hoje em dia você liga às vezes o jornal e praticamente todo bloco inicia com um feminicídio, com uma violência contra a mulher, enfim. E aí eu percebo que ou antes já existia e não era ou divulgado ou denunciado, ou de fato tá essa crescente, né? Não sei se por ausência de aplicação de penas mais severas, ou se é do ser humano, enfim, ou a psicologia, né? Não, sempre teve, eu acho, a internet que está divulgando, divulgando né? mais. Mas eu acho que é sempre importante, e como o Rian trouxe, eu queria de fato levantar essa bola aqui, porque a gente aqui no Rio de Janeiro tivemos alguns casos, né, emblemáticos, não só no Rio, como teve o caso da procuradora, né, de São Paulo, de registro, que foi, no caso, dentro do trabalho dela. Sim. Há pouco tempo atrás a gente teve o caso da empregada doméstica de um oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e aí a gente percebe que não só a violência dentro do trabalho, né, ela ali sem nenhum tipo de segurança, né, na legislação trabalhista dela, porque não tinha uma carteira assinada, não tinha... Aí você vê ali a completa ausência do Estado. Aí eu queria saber, assim, que se você pudesse comentar um pouquinho, Isadora, como que tem sido, assim, você percebe, não só dos seus casos, claro, né, mas você percebe, assim, dos seus colegas que atuam nessa área, hoje em dia está aumentando mesmo a procura, né, dos advogados nessa questão da violência contra a mulher, do feminicídio. Não só no jornal, a gente percebe isso também na advocacia aqui fora, esse aumento de casos, ou para você já, como sempre atuou, já acha que está... Eu acho que tentar fazer uma estatística sobre a violência contra a mulher, a partir do meu ponto de vista, ela é muito temerária, mas existe uma estatística. E aí a gente precisa falar não só dessa questão da violência contra a mulher em si, mas a gente precisa falar da criminalidade de uma forma geral, né? Eu sou advogada, mas eu sou pesquisadora, e a área de violência contra a mulher é a área em que eu mais pesquiso. Mas de uma forma geral, ampla, né, eu vou trazer o macro para a gente vir para o micro. Não é o endurecimento de normas ou a criação de tipos penais que vai fazer com que a nossa violência diminua. Se a gente for parar para analisar os nossos índices, né, estatísticos sobre criminalidade, a gente verifica que os tipos penais, né, os crimes, os nomes que a gente dá, isso daqui agora é um crime, né, aumentaram, as nossas penas aumentaram, as nossas prisões superlotaram e o nosso índice de violência também. Se a gente aumenta a pena, a gente cria novos crimes, a gente prende mais e a gente continua sofrendo esse tipo de violência de uma maneira geral, independente de ser contra a mulher ou não,
é porque tem alguma coisa de errado. Alguma coisa ali, Não essa tá funcionando. conta, A equação não tá essa fechando. conta não tá fechando, né? Exatamente. Então, se você pergunta, se você fala pra mim, quando eu vejo a criação de um novo tipo penal com relação a essa questão de violência contra a mulher, isso é uma vitória? Eu não acho que seja uma vitória. Não acho, porque isso não vai fazer a menor diferença. Quando o cara, ele vai jogar um relógio na testa de uma mulher dentro de casa, ele não para pra pensar qual é a pena dele, né? Homicídio sempre foi crime matar outra pessoa, né? E quando alguém vai esfaquear outra pessoa na intenção de matar, ela não vai pensar se ela vai ficar presa 12 anos, 15 anos, 20, ela não vai pensar nisso, né? Ela não vai pensar nisso. Quando o cara levanta a mão pra bater na mulher dele, ele não pensa qual é a pena que ele vai sofrer, qual é a punição. Então, quando a gente tem ouvido falar mais sobre violência contra a mulher, isso sem a menor sombra de dúvidas, sobre se a gente fizer um recorte ainda maior sobre violência doméstica, lógico, a gente tem falado mais sobre isso, né? E eu acho que a gente tem falado mais sobre isso para tentar resolver uma situação que não estão resolvendo. Eu acho que outro dia eu estava conversando justamente com a Letícia. Eu e ela, a gente troca muito, né? Às vezes é como se a gente ficasse cansado de ter que ficar falando o tempo inteiro para os nossos clientes: olha, tua ex-mulher não é tua propriedade, cara. Ela não é sua, entendeu? Ela não é um objeto que você vai pegar ali. Ela é um ser humano. Você não pode simplesmente tacar uma chave nela porque deu na tua cabeça. Não pode fazer isso. É muito cansativo. Às vezes o cliente chega pra mim e fala assim: mas doutor, eu juro que ela tava me traindo. Eu falo: mas qual diferença que faz, cara? Pelo amor de Deus, isso não faz a menor diferença se tu achava que tua mulher tava te traindo ou não. Entendeu? Isso não faz a menor diferença. É muito cansativo, às vezes, a gente falar isso. E ao mesmo tempo não, né? Porque se eu me canso de falar, é como se eu já tivesse esvaziado uma discussão que ela não pode se esvaziar nunca, porque as mulheres continuam sofrendo violência diariamente. Porque o que a gente precisa, na verdade, não é criar mais um tipo de crime. Criamos um crime agora novo que é perseguição, que está lá no 147A. Pronto, resolveu a perseguição? Não. Os homens pararam de perseguir as mulheres? Não pararam. Mas o que adianta? Aí como eu vou falar, é ridículo, eu vou pedir até desculpa aos rapazes que estão aqui. É você literalmente ensinar para o homem como que ele tem que lidar com aquela situação de relacionamento. Tanto que quando um homem, às vezes ele é punido, ou então dentro da própria medida protetiva, a gente tem lá os grupos reflexivos. E eu vou falar, são os grupos reflexivos que nos ajudam. E os grupos reflexivos, eles não são ministrados por advogados, delegados, juízes, não. Eles são ministrados por assistente social e psicólogo. Eles literalmente entram no grupo reflexivo para aprender que não pode bater em mulher, que não pode agredir a mulher, que não pode fazer violência com a mulher. Ele entra ali para isso. Onde que funciona os grupos reflexivos? Dentro dos juizados de violência doméstica. Aí a pessoa procura ali... Não. Às vezes é encaminhado. O que acontece? O grupo reflexivo, ele pode ser aplicado em medida protetiva também. Não é o usual, né? Eu sou fãzaça de aplicação de grupo reflexivo em medida protetiva, porque eu acho que funciona. Exatamente. Medida protetiva. O que eu quero é que aquela situação de violência cesse, né? Você quer que aquele cliente não volte a te procurar. Exatamente. Eu quero, na verdade, que aquele cliente, ele vai se relacionar com outra mulher, que não vai ser aquela que ele agrediu. O famoso não é não, respeito. E aí, né? exatamente. Então, assim, eu quero que ele saia dali e ele não agrida a próxima namorada. Porque, às vezes, eu falo assim: aí, tu já teve alguma anotação de violência doméstica? Ele fala: teve uma discussão aí que eu nem lembro se ela foi lá na delegacia ou não. Aí, quando eu vou pegar 4 folhas corridas de FAQ, falo, e às vezes... Como 5 anotações criminais. Eu falo: tu esqueceu? Teve amnésia dessas anotações? Aí ele: doutor, mas isso tudo daí é besteira. Passou. Não, às vezes ele fala assim: mas isso tudo daí é besteira, é galho fraco.
né? Entendi. Aí quando eu vou olhar o galho fraco, injúria, ameaça. Aí ele, pô, qual o problema, pô? Só chamei ela de vagabunda. Só chamei ela de vagabunda. É muito complicado. Eu só chamei de vagabunda. Eu penso assim, Isadora, a gente vive numa sociedade machista. Apesar de toda essa evolução, né, que a gente tenta dizer, é uma muito. sociedade. E a maioria deles viram outros fazendo e acham e normalizam, né? Normalizam essa situação sim. e normalizam N outras situações. Hoje em dia a gente tenta o máximo possível dizer que isso não é normal, que isso é errado. E acredito também que aquela máxima de Darcy Ribeiro, né? Não vamos criar presídio, vamos criar escolas. Sim. Nesse caso de violência doméstica, eu acho que precisa de não só criar as escolas, precisa também a família, né? Na criação daquela criança e tudo. Sim. Já ensiná-lo a não ser um escroto, um babaca. Não ser um machista, Aí, exatamente. De entender isso, Mas entender eu que falo o próximo não é uma Mas propriedade. eu falo isso às vezes pro meu cliente, eu falo assim, caraca, que babaca, para de ser babaca. Chamar pra realidade. Exatamente, quando eu falo assim, cara, tu foi um otário, cara, como é que tu fez isso? Porra! Então, como é que é a questão da delegacia para fazer uma ocorrência? Vamos lá, existem as delegacias especializadas, né? Mas, infelizmente, existem casos em que o policial que recebe ali aquela mulher, às vezes não está preparado para escutá-la, né? E não só ouvi-la, porque há um trabalho de escuta, né? E às vezes fica resistente a fazer o registro, do tipo, tem certeza que você vai querer fazer esse registro? Não é só uma briguinha de casal, não. Exato. Tem certeza? E aí... Desestimula, né? Pois é. Mas... Escutar hoje em dia é uma dádiva, né? Pois é. Mas, se essa mulher quiser fazer o registro de ocorrência, certo, que não seja um pedido de medida preventiva, por exemplo, ela pode entrar no site, né, das delegacias civis, eu não me lembro agora o www. Aquele registro, né? Que você, exatamente. Aí você faz lá o registro online. Você só não pode, no site da Polícia Civil, fazer o pedido de medida protetiva. Mas existe uma outra forma de você fazer o pedido de medida protetiva online. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem lá uma aba de violência doméstica, em que você clica e você pode fazer o pedido de medida protetiva ali pelo computador. Por um outro caminho. Exatamente. Né? Assim. Eu posso estar muito equivocada e posso estar falando uma besteira aqui enorme, mas às vezes eu sinto que o Tribunal de Justiça meio que tentou dar a solução para um problema que a gente tem, que é as delegacias especializadas, elas têm delegacia, não só especializadas, delegacias de um modo geral. Eles têm uma dificuldade, uma questão ali em fazer o registro de um caso de violência doméstica, às vezes de um caso de injúria. A mulher quer falar tá falando que o cara ameaçou, aí o cara fica assim, mas ameaça, né? Ameaçou como? Ele falou que se eu não fizer a comida X, ele vai me pegar na porrada. Isso é ameaça. Sim. E aí ele fica assim, vai lá, então faz a comida. Nossa, isso aí é brabo, hein? Então, infelizmente, há essas questões. Isso sem... O machismo estrutural. Isso, sim, sem contar das pessoas que moram em comunidades, né? Que aí o problema é maior ainda. A violência doméstica, eu acho que violência doméstica e homicídio são os lugares mais populares, né? Em que qualquer um pode sentar ali. Num homicídio, você está dirigindo, você piscou, deu uma cochilada, você pode ter matado alguém. Né? Violência doméstica também não tem classe, não tem cor, não tem nada. A gente pega o cara que mora numa família lá na Zona Sul, que é tradicional ou não tradicional, enfim, que tenha dinheiro, e a gente também pega o cara que mora lá na comunidade que praticam a mesma espécie de crime. Você estava falando dessa questão das delegacias especializadas, e aí eu dei uma circulada aqui, né? Hoje, né, saiu uma reportagem dizendo que o chefe de investigações da Delegacia da Mulher, né, de Madeã, ele foi denunciado por agredir a companheira. Não sei se
o processo no final da instrução, Ele vai vão ser- verificar ele é um suspeito, se, né? se realmente ele agrediu ou não. Sim, Fato mas já é que preocupante, chama né? atenção que um policial civil dentro de uma delegacia possa agredir a mulher. E aí, quando eu digo isso, é para falar o seguinte: qualquer homem pode praticar violência contra a mulher, seja policial civil, seja o motorista de ônibus, o juiz, O anestesista. o anestesista. Qualquer homem pode praticar esse tipo de violência. Então, foi noticiado isso. Se ele vai ser absolvido ou não, se realmente esse fato aconteceu, a gente não tem como afirmar, porque parece que está muito embrionário, né? Se ele acabou de ser denunciado, então Sim, está ainda muito não embrionário. temos o Pode ser que ele seja contraditório. absolvido, exatamente, pode ser É. que ele seja absolvido ao final. As violências em condomínios, o síndico agora também tem obrigação, né? Eu acho que é isso. O síndico liga e ele pode intervir ou ligar. Quando há discussão de casal, briga, taca não sei o quê, quebra tudo, eu acho que o próprio síndico está podendo entrar intervir de alguma forma. Independente. Ele entra como garantidor, será? Não entra como garantidor, não. Independente do síndico ligar, é importante, Qualquer né, pessoa também, né? exatamente, que a gente lembre que em casos, né, de briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Então, estiver quebrando pau do seu lado, ou geralmente, os casos em que o homem, geralmente, tá? Não vou falar sempre porque não existe isso sempre. Geralmente, casos quando o homem chega a bater na vítima, ele já fez uma série de outras espécies de violência antes. Então, não custa nada a gente, como seres humanos inseridos numa comunidade social, observarmos mais o ambiente que a gente se insere. Então, se você mora porta a porta com o teu vizinho, às vezes a mulher está lá dentro berrando junto com o teu marido, não precisa ser necessariamente um barulho de porrada, né, de tapa, de arremesso de objeto. Se ele estiver berrando com ela e praticando qualquer tipo de outra violência que não for a física, Sim, ligue verbal, para né? um 180, né? Às vezes ele se está salva, né? ameaçando Aquele a mulher. período, Exatamente. Aquele timezinho, né? Você consegue salvar. Liga. Ou então se fala com a sua vizinha, né? Fala, olha, qualquer problema, combina um código, né? Sim, sim. Combina sim. um código, isso é muito importante. A maioria das minhas clientes, né, vítimas, geralmente eu combino um código com Aham. elas. Então, Sim, tem não pode contar o código, mas tem um código. então combine um código, né? Se for, olha, não sei o que está acontecendo, mas se precisar Teve de um alguma bar que coisa. botou um negócio, né? Ah, que, tem vários. que não sei o que. Você só- pede Se um estiver drink, sofrendo você uma pede um drink. violência. Você pede um drink com um É. determinado nome. Aí o cara vai lá e te direciona para um transporte. Mas antes de finalizar, nosso convidado tem uma missão. Ih, meu Deus, qual é a missão? A missão. Do martelo. Do martelo. Explica pra ela, doutora Thalita. Isadora, ó, Toma. bater o martelo é uma coisa boa. E o pendura, a gente diz assim, no sentido figurado, é claro. Quem você pendura é uma pessoa que você não tá curtindo muito a fase dela. E pra quem você bate o martelo é uma coisa bacana. Pô, Tá. essa pessoa aí é bacana e tal. Pra quem você bate o martelo e pra quem você pendura. Ah, vocês estão perguntando pra mim, achei que vocês fossem me dar um nome. Não, você né? fica à vontade, é livre. Pendura, Thalita. Hoje é livre, na Tá próxima a livre. gente Thalita faz vai uma. falar muito, pendura ela. Pode ser do meio político. Pode ser o Aqui que é você livre, aqui não tem quiser. censura. Tá, Enquanto eu o STF não censurar a gente. Brincadeira, hein? Brincadeirinha. vou- Vem eu- aqui dar entrevista, pessoal da STF. Eu Os vou bater o martelo pra Mônica Benício, que é uma vereadora. É forte. Eu acho uma vereadora que está desempenhando um trabalho incrível. Ela teve todo o cuidado, inclusive, de me ouvir junto com a Letícia quando a gente levou projetos que a gente queria sobre o enfrentamento, né, de violência contra a mulher. Então, eu acho que um trabalho desempenhado por um político correto tem que ser
enaltecido, Isso. aplaudido. É uma vereadora que faz um trabalho excepcional, então eu bato o martelo para ela. Show de bola, bate o martelo, batemos o Mônica martelo. Belício, pode vir, estamos à sua espera pra dar entrevista aqui no Pendura Vai Podcast. conversar com a gente. E quem que você vai pendurar? Eu vou pendurar o Bolsonaro. Ih, é a segunda, hein? Segunda entrevistada que pendura o Bolsonaro. Não. Bolsonaro, gente, não tem como. Olha, eu trabalho, eu falo de política de uma forma muito respeitosa. Eu acho que as opiniões, elas têm que ser divergentes. Sim, Dentro de claro. uma sociedade democrática, dentro de uma comunidade social, qualquer que seja, a gente precisa de oposição. É a oposição e a indignação, é a inquietação que faz a roda da sociedade girar. Se a gente não se indignar, a gente não tem mudança, porque sem indignação há uma, de certa forma, ali uma continuidade do que está. Então, oposição faz parte. Tem que ter oposição. Faz parte. Sim. É o Né? poder da democracia. É o jogo da democracia. Exatamente. Tem que Então, dialogar. eu dialogo com pessoas, né, bolsonaristas de uma forma muito respeitosa, mas, assim, definitivamente, o Bolsonaro é uma pessoa que eu não tenho qualquer afinidade sobre as coisas que ele pensa, fala, faz. Então, definitivamente, Bolsonaro é alguém que eu penduro aqui de forma figurativa. Tá certo. Aqui é um canal democrático. Ria, você vai bater martelo pra alguém essa semana? Vai pendurar alguém? Aqui é um canal democrático. As pessoas podem pendurar quem quiser. Lula, Bolsonaro. Eu não entro muito nessas discussões, porque assim, eu entendo que o bolsonarista, ele não vai mudar. Quem gosta do Lula não vai mudar. Mas eu entendo que temos que dialogar sempre. Enquanto não tiver diálogo, as coisas não vão mudar. Então, o Pendura é um canal propositivo. Se amanhã ou depois sentar alguém aqui, vou pendurar o Lula, cara, pendurar o Lula, problema. Você não precisa invadir a festa de uma pessoa para matar o cara, porque lógico. o cara está comemorando. Então, eu vou pendurar esse fato aí, essa invasão dessa festa, esse assassinato, A esse ausência de absurdo, democracia, né? a Nessa ausência de situação. democracia, independentemente de candidato, não importa. Isso faltou respeito, Sim. respeitar o espaço do outro. Então eu vou pendurar a violência Em razão da política. a violência contra a mulher, por vocês estarem aqui. Tá? Então, qualquer tipo de violência temos que pendurar. Exatamente. Vou pegar o gancho também da nossa convidada, que é atuante, né, na Comissão da Defesa da Mulher. E como a gente trouxe aqui nesse episódio do canal, essa questão voltada da violência contra a mulher, eu aqui vou pendurar todos esses abusadores, criminosos, que ainda insistem e acham que a mulher é uma propriedade, e quando na verdade ela é vítima, a parte mais vulnerável. Então, eu vou pendurar todos vocês. Tudo bem que minha convidada disse que a questão não são as penas mais duras. Mas então, que essa questão reflexiva, né, sirva de exemplo para que outros não aconteçam, que possamos refletir mais, Exatamente. possamos nos informar mais. Existem livros, existem podcasts, né? Agora tem o Pendura Podcast. Além do Pendura Podcast, dois podcasts, né, que retratam muito sobre essa questão da violência contra a mulher, violência de um modo geral, ou violência ou justiça restaurativa. Eu sempre vou indicar dois, né? Ninguém me pediu, mas eu tô dando a dica. Lógico. Então, Eu aqui é tô dando a liberdade, dica, aqui que é a liberdade. que é a Praia dos Ossos, que fala do caso do Dock Street. Lembra da legítima defesa pela honra? Sim. É isso, tá? É o Praia dos Ossos, vai contar essa história. E o Crime e Castigo também vai falar sobre essa questão da justiça restaurativa. São dois podcasts sobre esse Show de assunto bola. excepcionais. Show de bola. É isso aí. Galera, estamos no Instagram, no YouTube e futuramente no Spotify. Ainda não estamos no Spotify, mas vamos com calma, que o canal é gente. novo, mas já tá bombando, hein? Tá. O canal já tá bombando. Estamos aí há pouco tempo no ar, mas
muita gente boa aqui, só senta os tops, hein? Você tá entre os melhores. Pessoal, eu queria agradecer de verdade a presença da Isadora. Eu queria que você voltasse muito mais vezes. Só me chamar, Sei que a sua gente. agenda é super corrida, Tem caso mas novo. a gente conta com a sua presença aqui, principalmente para tirar nossas dúvidas, né, nesse âmbito que é desconhecido nosso, e acredito que muitos que estão nos ouvindo. Queria convidar vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho, seguir nossas redes sociais, seguir a rede social da nossa convidada, Isadora. Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pela presença da doutora Isadora. Eu agradeço muito o convite, eu amei essa conversa descontraída, essas fofocas que a gente teve aqui, porque advogado, gente, é um bicho fofoqueiro, né? Advogado é um bicho fofoqueiro. A gente podia criar um quadro no podcast de fofoca dos bastidores. Gente, olha eu isso. não sei se eu posso fazer fofoca dos bastidores. Muitas coisas já acontecem, né? Muitas. Eu vou falar muitas coisas acontecem. O juiz Mas pegou eu quero- fulano, eu conheço vários. Ai, tô soltado. Eu não conheço Léo nada, Dias não vai sei. sentar aqui amanhã. Eu não sei nada, Eu tenho contato com o Léo Dias, hein? Mas eu quero agradecer o convite. Fiquei muito honrada, fiquei muito feliz de participar. E espero voltar aqui outras vezes. As portas estão sempre abertas. Volte sempre. Volte Gente, sempre, muito muito obrigada. Se inscrevam, compartilhem, ativem esse sino e. Até a próxima, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. Valeu!